Análise sintática 1, mais uma aula sobre termos da oração. Esta aula de número 14 e hoje veremos o que é o adjunto adverbial, termo acessório da oração. Antes, porém, aquele recado para você que está aí assistindo as aulas faz tempo e ainda não se inscreveu. A gente precisa da tua inscrição. Os canais vivem disso, vivem de inscrição. A sua inscrição, portanto, é importantíssima para ajudar o canal. Se já está inscrito, pode curtir e compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda muito. A mim só resta agradecer de coração. Adjunto adverbial. Eu considero que o adjunto adverbial e o agente da passiva são os termos mais fáceis aí de se assimilar. O adjunto adverbial é tão fácil que eu não vou precisar nem colocar um conceito teórico aqui no quadro, tá? Vocês vão entender. Pois bem, eu tenho aqui no quadro 4 estruturas, das quais eu já coloquei o tipo de verbo. Nós estamos aqui na nossa antepenúltima aula. Depois desta aula só falta a aula de aposto e depois vocativo. A última e antepenúltima. Antepenúltima, penúltima e última. Faltam mais 2 aulas depois dessa. Aí encerramos os termos da oração. A essa altura do campeonato vocês já podem ler as estruturas e ir direto para o verbo, fazer a pergunta para o verbo, achar o sujeito, ver o que vem depois e classificar a estrutura. Não é difícil, é fácil, né? Então nós temos aqui nas 2 primeiras verbos transitivos diretos. Como é que eu sei? Pelo que vem depois. Quebrou o quê? A perna. Eu preciso dessa informação integrante, né? Perdeu o quê? A carteira. A gente percebe que isso aqui é objeto direto. Os verbos ali são transitivos diretos. Mas aqui embaixo eu tenho 2 verbos intransitivos, não transitam para lugar nenhum, eles se bastam em questão de informação. João chegou, vocês sabem que ele chegou e ponto, não precisa de complemento como aqui em cima. E aqui embaixo é a mesma coisa. O que eu poderia colocar aqui embaixo? João chegou quando? Ontem. João irá para onde? Ou seja, quando, onde, são palavrinhas aí que expressam circunstâncias. Na verdade, eu posso colocar em qualquer uma das estruturas, mesmo as que têm objeto, eu posso colocar depois, tá? Quer ver? A gente vai fazer isso. João quebrou a perna ontem. Não foi hoje, foi ontem. João perdeu a carteira aqui, não foi lá, foi aqui, né? João chegou rapidamente. Olha que legal, né? E João irá, sem dúvidas, né? Ou seja, essas palavrinhas que vocês estão vendo aqui em vermelho são palavras que expressam circunstâncias. Na primeira de tempo, na segunda de lugar, na terceira de modo e na quarta de afirmação. Quais são as palavras que expressam circunstâncias que a gente estudou lá na morfologia? Em classificação das palavras? Pois bem, os advérbios e as locuções adverbiais. Aí, apresento a vocês o quê? Os adjuntos adverbiais, porque os advérbios e as locuções adverbiais serão adjuntos adverbiais aqui na análise sintática. E eu repito o que eu falei na aula anterior. Se você não sabe o que é um artigo, um pronome adjetivo, uma locução adjetiva, um numeral, um adjetivo, você não vai saber o que é um adjunto adnominal. Aqui é a mesma coisa. Se você não sabe o que é um advérbio ou uma locução adverbial, você não vai saber o que são adjuntos adverbiais, tá? Porque os advérbios e as locuções adverbiais serão, né, os adjuntos adverbiais, mas não serão só os advérbios ou as locuções adverbiais. Tem algo que eu gostaria muito de dizer para vocês, que é isso aqui, ó. Existe o que nós chamamos de expressão de valor adverbial, que não é nem um advérbio, nem uma locução adverbial, tá? É tudo isso aqui, ó, no ginásio de esportes. Vocês conseguem perceber que tudo isso dá uma ideia de lugar, transmite uma circunstância de lugar. E o aluno tende a confundir essa expressão bem grande, tá, com uma oração. Como é que eu sei que não é oração? Não tem verbo aqui, não pode ser oração, tá? Então prestem atenção que o adjunto adverbial vai ser o advérbio, a locução adverbial ou uma expressão de valor adverbial, tá? É um conjunto de palavras que pode ser bem grande, que vai transmitir uma circunstância também. Eu acho que esse seria o único problema, porque se o aluno sabe o que é um advérbio, sabe o que é uma locução adverbial, ele vai localizar também uma expressão de valor adverbial, é qualquer expressão que transmita uma circunstância de tempo, de modo, de afirmação, enfim, não tem segredo nenhum. O adjunto adverbial,
ele vai modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Lembra que o advérbio modifica o verbo, um adjetivo ou outro advérbio? Pois bem, o adjunto adverbial tem a mesma função praticamente, então ele vai modificar, ó, ele anda devagar, devagar aqui modificando o verbo andar. É advérbio? É. Adjunto adverbial aqui na análise sintática. João é bem alto, aqui o bem está modificando o adjetivo. E o muito aqui, que também é advérbio, modificando outro advérbio. São advérbios? São, mas aqui na análise sintática serão adjuntos adverbiais, tá? Mas os adjuntos adverbiais, o adjunto adverbial em geral estará voltado para o verbo, mas ele pode se voltar para o adjetivo ou para um advérbio, tá? Perceba que é o adjunto adverbial voltado para o advérbio, não é o advérbio voltado para o advérbio. Como aqui eu tenho advérbios, e advérbios são adjuntos adverbiais, eu coloquei advérbios também, tá? Mas poderia ser locuções adjetivas ou expressões adverbiais voltadas para o verbo, para o adjetivo ou para um advérbio, tá? Pois bem, pessoal, eu acho que a grande dificuldade seria essa aqui, ó. 4 expressões sublinhadas são as mesmas, domar, domar, domar. Na escrita é a mesma coisa, porém estamos falando de análise sintática. Análise sintática é a relação que as palavras estabelecem, né, entre si. Domar aqui é uma coisa, aqui é outra, aqui é outra e aqui é outra. Vocês já são capazes de fazer a classificação de todas elas, inclusive da que é adjunto adverbial. É só eliminar. Pois bem, o verbo está aqui, gostar, o verbo é ter, o verbo aqui é estar e o verbo aqui é sair. E eu tenho 4 termos do mar. A gente vai olhar e fazer a perguntinha para o verbo. E quem gosta do mar? É João. Quem gosta, gosta de. Pois bem, verbo transitivo direto e aqui domar. Esse domar, né, é um termo que está ligado ao verbo gostar. Gostar é um verbo transitivo indireto, precisa da preposição. Então domar só pode ser objeto indireto. É um termo que está voltado para o verbo, né? Ele tem medo, e aí? Substantivo abstrato, domar, complemento nominal. Quem tem medo de alguma coisa, e é domar. Então domar, complemento nominal. E aqui, pessoal, a água do mar está fria. Esse domar caracteriza a água, né? Adjunta de nominal. Pode ser substituído por marítimo, né? É uma locução adjetiva que a gente consegue substituir por um adjetivo, tá? E aqui, o que é? O nosso tema de hoje, né? Maria saiu do mar, advérbio, adjunto adverbial, desculpe. E adjunto adverbial de lugar, saiu da onde? Do mar. Tá? Então não é difícil, perceba que o verbo é intransitivo, né? Eu posso colocar aqui, depois de verbo intransitivo, a gente coloca uma expressão de valor adverbial, pode ser advérbio, locução adverbial, uma expressão de valor adverbial, como eu falei. Enfim, nós fizemos aqui análise sintática, né, com objeto indireto, com complemento nominal, com adjunto adnominal e com o adjunto adverbial. Eu tenho certeza que vocês não erraram, né? Não erraram. Pois bem, tá aí, né? Como eu falei já, nossa antepenúltima aula, né? Já falei isso. Antepenúltima aula sobre advérbio. Só falta o aposto e o vocativo. Depois iniciaremos aí com o estudo das orações. Aí sim o bicho vai pegar, porque, né, as coisas começam a fluir ainda mais, digamos assim. Classe gramatical e função sintática. Fácil, né? Classificação gramatical, no caso de classe gramatical, que nós estudamos, como eu falei, a gente chama de advérbio. Então esse ontem aqui, em termos de classe gramatical, eu vou dizer que é um advérbio de tempo. Agora, em termos de função sintática, eu vou dizer que é um adjunto adverbial de tempo. Só vai mudar o nome, assim como as locuções adjetivas e as expressões de valor adverbial, tá? Não esqueçam disso. Só essa lembrança, porque o aluno mistura aqui muito. Ah, esse é advérbio? Não, advérbio lá na classificação das palavras, tá? Que em análise sintática é tudo adjunto adverbial. E aqui exemplos de adjuntos adverbiais. De meio, prefiro ir de carro, né? Ó, foi como? Qual foi o meio que ele usou para ir de carro? De causa, ele trabalha por necessidade, por causa da necessidade. De companhia, foi à cidade com o namorado, né? Junto com o namorado, a companhia dela. De finalidade, vestiam-se para a festa, a fim de ir à festa. De oposição, o time jogará contra nosso time, né? E aqui outros exemplos, são 10, né? Mas tem mais. De assunto, conversamos sobre literatura. De preço, comprei esta caneta por R$2, caneta azul. Até aqui, professor, esquece. Daqui a pouco já passa a febre, esse vídeo já fica velho, né? Tá?
A gente fica com a música na cabeça, né? Pelo amor de Deus. De matéria, fiz de ouro as alianças, né? Poderia ser de madeira, a matéria do qual foi feita, né? De ouro. De concessão, apesar de tudo, eu vou, né? Embora aconteça alguma coisa, eu vou. De condição, sem disciplina, se não houver disciplina, não há educação. Exemplos de adjuntos adverbiais, pessoal. Encerramos aqui o nosso assunto, é isso mesmo, tá? Só vou pedir para que quem não se inscreveu que se inscreva. Quem já está inscrito pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente. A mim só resta agradecer de coração.